Hoje é dia 14 de agosto de 2021, são 15 horas e 59 minutos. Nós vamos iniciar o culto cristão no ar no sábado. E como introdução e preparação para o nosso trabalho, nós vamos ler a obra de Francisco Cândido Xavier, Amor e Luz, que na verdade é um trabalho realizado por Rubens Silvio Geminazzi. Ele reuniu 50 pessoas que foram beneficiadas por Francisco Cândido Xavier. E essas pessoas, de maneira grata, elas se comprometeram a escrever, o que aconteceu com elas, e apresentar esse trabalho para o Rubens, que reuniu, inclusive pediu para que as pessoas assinassem de próprio punho no final de cada depoimento feito por elas própriras que redigiram, sem interferência dele, e com isso foram até o cartório, reconheceram firma e acharam por bem mostrar que estavam profundamente gratas. Bom, com isso nós temos então essa obra. Na introdução dessa obra, produzida em 1977, quando Chico inteirou 50 anos de mediunidade, que ele inicia sua mediunidade em 1927. Então, em 1977, quando ele inteira 50 anos, há essa edição comemorativa, e essa é a primeira edição. E logo no prefácio, assim, nós temos o seguinte texto. Acabou a bateria. Amai aos que não vos amam, fazei bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se unicamente saudardes vossos irmãos, que fazeis com isto mais do que outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está em Mateus capítulo 5, do versículo 44 até o 48. Então nós lemos já alguns depoimentos, desde o dia 7 desse mês, a Dona Yolanda, depois no dia 8 a gente leu o depoimento da Dona Yolanda Assina, depois no dia 8 a gente leu um texto de Emmanuel, Encontro, e o depoimento do Vadir Abrão, falando a respeito de seu filho, Vadir Abrão Filho, onde ele faz um depoimento muito emocionado. E finalmente, no dia 9, dia 10, no dia 9 e no dia 10 nós lemos e relemos esse depoimento apresentado por José Henrique Veiga Jardim, falando a respeito de sua experiência com Chico, onde em algumas mensagens que o Chico recebe, ele fala do Francisco Perillo Júnior e do Eugênio Rodrigues Jardim. Nós lemos 2 vezes essa mensagem. E hoje, e aí ele apresenta a assinatura dele, com firma reconhecida, José Henrique Veiga Jardim. Agora, hoje, nós estamos na página 41 do livro e nós vamos ler um texto do Emmanuel denominado Disciplina. Abraça no dever
o caminho mais alto. És livre na medida dos encargos que cumpras. Fazer o que se deve é o programa do bem, sem prisão que o retenha. O vapor nada move. O próprio céu, o próprio sol, nos céus, transita sob leis. Queres viver com Deus? Disciplina é o lugar. Emmanuel. Mediunidade sem amor e trabalho, a nada se levará. Aliás, mediunidade sem amor e trabalho não levará a nada. Esse é um texto da Lélia de Amorim Nogueira, falando a respeito de Antenor de Amorim e de Victor Osório Nogueira. Antenor, nascido no dia 17/7 de 1875, desencarnou em 29/3 de 1948. Victor Osório Nogueira nasceu em 8/8 de 1914 e desencarnou em 22 de outubro de 1967. O segundo é o esposo, o primeiro citado é o pai da dona Lélia. Ela diz o seguinte, página 44 da primeira obra, da obra Amor e Luz. Há uns 30 anos, mais ou menos, Nayá Siqueira Amorim, minha mãe, já visitava o Chico em Pedro Leopoldo. Trazia lindos casos e ensinamentos que nos alegravam muito. Gostava muito de ouvir mamãe pela sua peculiaridade em nos transmitir entusiasmados acontecimentos quando de suas viagens a Pedro Leopoldo. Apaixonava-me por tudo aquilo, apesar de trazer em meu coração a orientação católica que buscava nas missas e catecismos. Devido à alegria contagiante de mamãe, comecei a ler os livros de Chico e a cada dia encantava-me cada vez mais. Nos caminhos de nossa vida estamos presos aos débitos do passado, trazem-nos as promissórias a serem cobradas no vencimento. O dia da cobrança chega com o inevitável acidente que ocasionou o desencarne do meu marido e mais 2 companheiros que estavam conosco. Curiosamente, 2 dias após o acidente, mamãe recebeu a carta do Chico em determinado trecho, dizia: Dona Nayá, a senhora Esmeralda, esteve aqui e confiou-me o seguinte recado. Diga a Dona Nayá que os passeios para chupar jabuticabas nunca deram certo. Dona Nayá sabe por que estou dizendo isto. Chico, sem entender, perguntou: esse recado faz sentido? Tanto fazia que o acidente ocorrera exatamente quando estávamos a caminho de um sítio, como costumeiramente fazíamos para chupar jabuticabas. Apesar apenas para esclarecimento dos amáveis leitores, a senhora Esmeralda Bittencourt era amiga de mamãe. Hoje encontrava-se no plano espiritual. Do acidente fiquei quase 1 ano em cadeira de rodas. O médico, achando que não haveria mais condições para eu andar, resolveu dar-me alta. Em vista disso, resolvi ir ao Rio de Janeiro fazer um tratamento de recuperação na BBR. Assim fui melhorando. Estava com mais de 10 fraturas por todo o corpo, as mãos totalmente paralisadas. Quando percebi os primeiros movimentos em minhas mãos, senti uma grande vontade de escrever para o Chico. Completei meu desejo.
Continuei no Rio de Janeiro em tratamento por uns 2 anos. Em viagem a Goiânia para reconforto dos meus familiares, resolvi parar em Uberaba. Nessa oportunidade vi o Chico pela primeira vez. Maravilhado e muito feliz, junto com a mamãe, sentamos-nos, aguardando para poder falar, ler. Mamãe já era idosa, com problemas de saúde, e eu sem muitas condições de permanecer por muito tempo. Por isso, ela resolveu escrever um bilhete ao Chico. Assim que lhe chegou às mãos e leu, imediatamente mandou chamar-nos. Na sua presença, notei-lhe muita alegria, carinho pela minha melhora, pois o meu recado, quando do acidente, não permitia a reabilitação. No hospital tomava comunhão diariamente e, apesar de ser católica, também recebia o tratamento de passes que mamãe e um pequeno grupo me aplicavam. Nesse momento, vi várias vezes nuvens lindíssimas na cor rosa e branca. Preocupava-me sensivelmente, pois pensava que fosse problema de visão. Pedi ao médico para examinar-me. O especialista oftalmológico, após o exame, constatou não haver problemas de visão. Meus olhos estavam perfeitos. Em outras vezes, comecei a ver pontos luminosos que subiam e desciam em torno do meu corpo, como se estivesse sendo ministrado algum medicamento espiritual. A partir de então, passei a encarar com mais seriedade o espiritismo kardecista. Perdoe-me os leitores a interrupção na sequência do assunto, mas, continuando aqueles momentos felizes na presença do Chico, este convidou-nos para a prece no dia seguinte, cedo. Era um número menor de pessoas, não havia receituário, a menos que houvesse necessidade. Nessa manhã, tivemos uma grande alegria, pois nos chegou a primeira mensagem de papai. Mamãe reanimou-me. Aliás, mamãe reanimou-se. Atravessava uma situação muito séria, com problemas, e minha irmã, que há 30 anos era freira e se via obrigada a deixar a sua missão por motivos alheios à sua vontade. Isso magoou muito, pois essa tarefa ia de encontro aos seus sentimentos. Hoje, graças a Deus, reintegrou-se à vida normal. Papai reanimava. Para a mamãe, foi uma prova real de quem estava ali escrevendo era o papai. E perdoem-me os leitores a interrupção na sequência do nosso assunto, mas continuando aqueles momentos felizes na presença do Chico, este convidou-nos para a prece no dia seguinte, cedo. Era com um número menor de pessoas e não havia receituário, a menos que houvesse necessidade. Nessa manhã tivemos uma grande alegria, pois nos chegou a primeira mensagem de papai. Mamãe reanimou-se. Atravessava uma situação muito séria, com problemas, de minha irmã, que há 30 anos era freira e se via obrigada por
obrigado a deixar a sua missão por motivos alheios à sua vontade. Isso magoou muito, pois essa tarefa ia de encontro com seus sentimentos. Hoje, graças a Deus, reintegrou-se à vida normal. Papai reanimava. Para a mamãe foi uma prova real de que quem estava ali escrevendo pelas mãos do Chico era papai. E não foi só isso, outros assuntos nos esclareciam, informavam que meu marido melhorava dia a dia. A satisfação era muito grande, pois precisávamos daquele conforto. Aqueles momentos pareciam inacabados, afastando-nos todo o sofrimento. Percebi que papai e Alvíquito, meu esposo, estavam sob proteção total dos amigos espirituais. Conscientizei-me de que deveria trabalhar muito para ajudar cada vez mais meu marido, pois sabia perfeitamente que após sua recuperação estaria trabalhando em auxílio meu e dos meus. Graças a Deus, hoje sinto-me feliz com o coração cheio de alegria. Sei que Alvíquito está conosco na cooperação do bem comum. A nossa alegria é constante, pois quando sentimos saudades, recorremos às mensagens e nos reanimamos com as palavras que nos dão forças para o trabalho. Não que nos falte outras fontes de sustentação, mas ali estão representadas as presenças de suas imagens. Nesse momento, mamãe recorda os tempos de Pedro Leopoldo e nos conta alguns casos, como que se segue. Certa feita, estava no hotel em Pedro Leopoldo e como os trabalhos terminam altas horas da noite, aproveitou um pouco mais o dia seguinte para descansar. Escutou bater a porta e não se importunou. Concluiu que não era com ela, pois ninguém a conhecia na cidade, a não ser o Chico. Continuou deitada, pensando inclusive que fosse no quarto ao lado. Tornaram a bater e chamaram pelo seu nome. Levantou-se rapidamente e verificou se tratar de Chico Xavier. Preciso da senhora, dona Nayá. Tem um senhor aqui no hotel passando mal. Veio do Rio de Janeiro e está com problemas muito sérios. Ajude-me a levá-lo para casa. Não quero que ele aconteça um mal maior. Veio de muito longe para visitar-me e preciso cuidar dele. Colocaram o homem no carro e foram à sua casa. Trabalharam com preces, passes, até que ele melhorasse. Voltaram ao hotel. Tempos depois, mamãe havia esquecido do ocorrido, mas na presença do Chico, lembrou-se e perguntou-lhe: como vai aquele senhor do Rio? Voltou para casa bem melhor? Há pouco tempo, em visita a Goiânia, Chico passou rapidamente em casa. Mamãe perguntou-lhe novamente por aquele senhor e, feliz, soube que ele está gozando de boa saúde. Pois é, meus amigos, com tudo o que nos aconteceu, podemos observar que a mediunidade sem dedicação, sem amor e trabalho, não levará a nada. E Chico aí está para estimular-nos com o seu exemplo de amor e disciplina, no seguimento dessa doutrina que emana de Deus, onde encontramos as chances do trabalho redentor, que nos levará aos caminhos certos, na pureza dos sentimentos, envolvendo-nos de amor ao Evangelho de Jesus. Lélia de Amorim. Nogueira, ela assina e, segundo consta aqui no livro, inclusive confirma reconhecido. Então nós paramos na página 49 e a gente vai continuar na próxima vez no caso de Pedro Biondi,
falando a respeito de Flávia Canzi Biondi, página 50. Hoje é dia 14 de agosto de 2021, são 15 horas e 59 minutos. Nós vamos iniciar o culto cristão no lar no sábado. E como introdução e preparação para o nosso trabalho, nós vamos ler a obra de Francisco Cândido Xavier, Amor e Luz, que na verdade é um trabalho realizado por Rubens Silvio Geminazzi. Ele reuniu 50 pessoas que foram beneficiadas por Francisco Cândido Xavier. E essas pessoas, de maneira grata, elas se comprometeram a escrever, o que aconteceu com elas e apresentar esse trabalho para o Rubens, que reuniu, inclusive pediu para que as pessoas assinassem de próprio punho no final de cada depoimento feito por elas próprias que redigiram, sem interferência dele, e com isso foram até o cartório, reconheceram firma e acharam por bem mostrar que estavam profundamente gratas. Bom, com isso nós temos então essa obra. Na introdução dessa obra, produzida em 1977, quando Chico inteirou 50 anos de mediunidade, que ele inicia sua mediunidade em 1927. Então, em 1977, quando ele inteira 50 anos, há essa edição comemorativa, e essa é a primeira edição. E logo no prefácio, assim, nós temos o seguinte texto. Acabou a bateria. Amai aos que não vos amam, fazei bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se unicamente saudardes vossos irmãos, que fazeis com isto mais do que outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial
é perfeito. Isso está em Mateus capítulo 5, do versículo 44 até o 48. Então nós lemos já alguns depoimentos, né? Desde o dia 7 desse mês, a dona Yolanda, depois no dia 8 a gente leu o depoimento da dona Yolanda Assina, né? Depois no dia 8 a gente leu um texto de Emmanuel, Encontro, e o depoimento do Vadir Abrão, falando a respeito de seu filho, Vadir Abrão Filho, onde ele faz um depoimento muito emocionado. E finalmente, no dia 9, dia 10, no dia 9 e no dia 10 nós lemos e relemos esse depoimento apresentado por José Henrique Veiga Jardim, falando a respeito de sua experiência com Chico, onde em algumas mensagens que o Chico recebe, ele fala do Francisco Perillo Júnior e do Eugênio Rodrigues Jardim. Nós lemos 2 vezes essa mensagem. E hoje, e aí ele apresenta, né, a assinatura dele com firma reconhecida, José Henrique Veiga Jardim. Agora, hoje, nós estamos na página 41 do livro e nós vamos ler um texto do Emmanuel denominado Disciplina. Abraça no dever o caminho mais alto, és livre na medida dos encargos que cumpras. Fazer o que se deve é o programa do bem, sem prisão que o retenha. O vapor nada move. O próprio céu, o próprio sol, nos céus, transita sob leis. Queres viver com Deus? Disciplina é o lugar. Emmanuel. Mediunidade sem amor e trabalho, a nada se levará. Aliás, mediunidade sem amor e trabalho não levará a nada. Esse é um texto da Lélia de Amorim Nogueira, falando a respeito de Antenor de Amorim e de Victor Osório Nogueira. Antenor, nascido no dia 17 de 7 de 1875, desencarnou em 29 de 3 de 1948. Victor Osório Nogueira nasceu em 8 de 8 de 1914 e desencarnou em 22 de outubro de 1967. O segundo é o esposo, o primeiro citado é o pai da dona Lélia. Ela diz o seguinte, página 44 da primeira obra, da obra Amor e Luz. Há uns 30 anos, mais ou menos, Nayá Siqueira Amorim, minha mãe, já visitava o Chico em Pedro Leopoldo. Trazia lindos casos e ensinamentos que nos alegravam muito. Gostava muito de ouvir mamãe pela sua peculiaridade em nos transmitir entusiasmados acontecimentos quando de suas viagens a Pedro Leopoldo. Apaixonava-me por tudo aquilo, apesar de trazer em meu coração a orientação católica que buscava nas missas e catecismos. Devido à alegria contagiante de mamãe, comecei a ler os livros de Chico e a cada dia encantava-me cada vez mais. Nos caminhos de nossa vida estamos presos aos débitos do passado, trazem-nos as promissórias a serem cobradas no vencimento. O dia da cobrança chega com o inevitável acidente que ocasionou o desencarne do meu marido e mais 2 companheiros que estavam conosco. Curiosamente, 2 dias após o acidente, mamãe recebeu a carta do Chico
em determinado trecho, dizia: Dona Nayá, a senhora Esmeralda, esteve aqui e confiou-me o seguinte recado: diga a Dona Nayá que os passeios para chupar jabuticabas nunca deram certo. Dona Nayá sabe por que estou dizendo isso. Chico, sem entender, perguntou: esse recado faz sentido? Tanto fazia que o acidente ocorrera exatamente quando